YZ, estamos de volta aqui no nosso ImpulseCast. Eu tô parecendo um radialista agora, né, minha gente? Porque estamos aqui no Impulse Fórum, fazendo um podcast em tempo real. Então você que tá aí assistindo e que esteve aqui no Impulse Fórum, conta aí como é que foi, o que você achou. Agora estamos com mais uma pessoa incrível no nosso podcast, a Tharis Maria, fundadora da Puba, para contar um pouquinho do case dela, da história dela. Então, se você tá chegando agora, se inscreve, comente, compartilhe tudo que a gente tem direito, tá bom? Estamos oficialmente on. E aí, Tharis Maria, tudo bom com você? Tudo bom, Lucas? Gostou? Tô com uma pegada radialista, Tharis? Tá, sim. Tô. Eu acho que o meu tá no sonho, estilo. Meu sonho é trabalhar na rádio, eu acho. Então, Porque... hoje você está realizando seu sonho. Exatamente, minha cara. É esse ZYZ não se fala mais não, né? Eu acho. Também não escuto mais. Não tem mais, né? Tharis, seja bem-vinda. Obrigada. A gente está aqui dentro de um evento que está acontecendo um monte de coisa e a gente está ouvindo também cases maravilhosos. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a nossa comunidade e falasse um pouquinho da sua empresa para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu sou da Puba, né? A Puba é uma indústria de ingredientes para cosméticos e para agro. A gente surgiu lá dentro da Universidade Estadual de Feira de Santana em 2021. Então, eu fiz faculdade de farmácia na Federal da Bahia, em Salvador, e mudei para Feira em 2015, 2016 e fiz Recursos Genéticos Vegetais, que é um programa que é do agro. Uhum. É quem faz a parte de melhoramento genético. Sim. E eu trabalhei com a parte de espécies nativas. Então, desenvolvimento de produtos a partir de espécies nativas da caatinga. Legal, cara. E aí, no mestrado, eu fiz biopesticida para aquela mosquinha da fruta. Sim. E no doutorado, estava trabalhando com esse biopesticida, aí veio pandemia, aí comecei a fazer área de cosmético. Aí fui trabalhar em uma indústria de cosmético e juntei com minha sócia para criar, né, uma indústria para produzir ingredientes para cosméticos. Que legal. Então é aí que a gente muda nosso doutorado para essa produção de ingredientes e começa a trabalhar com produtos fermentados. E é por isso que vem o nome Puba, né? Puba é fermentar em Tupi-Guarani. Ah, que massa. E aí, então a Puba tem 3 anos e meio, a gente abre o CNPJ em 2022 dentro da universidade, e aí no final do ano passado, início de 2025, é que a gente sai de fato da universidade e monta uma planta piloto fora da universidade. Sim. Então a gente desenvolveu esses produtos porque a gente viu que existia uma demanda de mercado para ingredientes naturais que fossem conservantes, antioxidantes, que são produtos que são utilizados nos cosméticos, mas que hoje a gente usa eles todos sintéticos. Sim. Então, eles são de fontes não renováveis, fontes Entendi. petrolíferas. E aí a gente desenvolveu esses a partir de fontes renováveis, como plantas e micro-organismos, né? E tinha alguma especificidade? Fiquei curioso agora, tá? De tipos de planta regionais. Isso, tem sim. A gente utiliza mais espécies nativas da caatinga, primeiro porque é um bioma exclusivo brasileiro, segundo porque as plantas que, para sobreviver a esse bioma, elas têm que resistir a extremos de temperatura e calor, né? Então, anos sem chuva, e a temperatura é muito quente. Então, para isso, elas já produzem substâncias para se proteger. E aí, o que a gente faz? A gente faz um processo de extração e beneficia, né, essas plantas, que faz com que a gente aumente a atividade dessas substâncias que a planta já produz. Que legal, cara. E me conta um pouquinho dessa migração, né, que você acabou de comentar, da área acadêmica para empreender, porque é uma jornada e a gente está ouvindo aqui algumas histórias nessa direção que é importante, né? Que a gente tem um tripé interessante, que é o fomento, o Estado, a oportunidade, a universidade e o setor privado. Como é que foi essa trajetória aí? Conta um pouquinho pra gente. Lá em 2021, quando a gente resolveu abrir empresa, a gente começou a olhar exatamente isso, né? Editais de fomento. E o primeiro edital que a gente participou foi um chamado Inventiva. É engraçado porque a gente é muito acadêmica, né? Eu tinha, sei lá, já 10 anos de ciência, 15 anos de ciência hoje. Então a gente sabia escrever edital de pesquisa. Mas ele é bem diferente de um edital de inovação, né? De fomento. Você tem que colocar um produto no mercado, você tem que saber tamanho de mercado, você tem que avaliar se aquele produto é economicamente viável. E aí, nesse momento, a gente precisou contratar uma empresa para fazer o plano de viabilidade econômica que a gente não sabia fazer. E aí, quando a gente vai fazer a cotação, né, de quais empresas, a primeira empresa cobrou R$10 mil. A gente abrindo, não tinha nem CNPJ ainda. A gente falou, nossa, achei caro. Aí depois a gente vai e pedir indicação, e aí uma amiga indicou uma empresa que cobrou R$25 mil. Nossa!
Aí alguém fez assim, vai na empresa júnior da universidade. Aí eu fui na empresa júnior. Aí ela falou assim, a gente cobra 2.800, mas a gente não sabe fazer. Aí a gente fez ali Novos Fora Zero, vamos de meio termo, que é 10 mil. E aí contratamos essa empresa que cobrou 10 mil reais. A gente não tinha muito dinheiro, né? Na época a gente era bolsista de doutorado. Ganhava 2.200 reais, era nosso salário. E aí a gente falou, a gente dá R$1.000 de entrada, cada uma dá R$2.000, e os outros 8.000 a gente vai pagar parcelado depois que a gente recebeu o recurso. Sim. E o que aconteceu? Vocês estavam confiando em ganhar. A gente não ganhou. A gente começou a empresa com uma dívida de R$8.000. Meu Deus do céu. Aí quando saiu o resultado, a gente ficou arrasada. Aí a gente falou, não, mas ainda assim a gente vai abrir o CNPJ. Aí a gente abriu o CNPJ no dia 18 de março. Bora gastar mais um pouco agora. Então, aí o que acontece? A gente abriu como Inova Simples. Tá. Que já existia o Inova Simples, que você abre sem gastar nada. Você não precisa, inclusive, de contador. Mas você precisa dizer para imposto de renda que você é simples, né? E a gente não declarou como simples. Sim. A gente ficou lá como... A gente achou que pela razão social ela ser simples, a natureza jurídica também era. Entendi. E aí a gente não conseguiu... A gente teve que pagar depois uma multa porque a gente não se declarou como simples. Não classificou tributariamente. Isso, a classificação tributária. Aí a gente teve que pagar uma multa, a gente teve que se declarar como lucro. Lucro real, lucro real ou lucro presumido. Pra poder, no ano seguinte, a gente não gastou para abrir, mas a gente gastou com a multa que a gente teve que pagar por não ter se declarado simples. Então, não recomendo. Abram com um contador. E aí, assim que surge a Puba. Mas aí, quando a gente chegou, como a gente trabalhava em indústria de cosmético, a gente viu que existia essa demanda, a gente foi pelo caminho onde a gente já conhecia. A gente já tinha muita experiência com produtos naturais e a gente começou a pesquisar quais eram tanto os mecanismos que a gente tinha para desenvolver novos produtos, né, para a gente se tornar diferente. Então, quando a gente está falando de produto, né, de um produto físico que a gente chama de Deep Tech, a gente precisa que ele tenha um diferencial competitivo, né, que ele atenda, além de atender a demanda de mercado, o que ele vai ter de diferente. A gente foi pelos novos métodos de produção. Então, a gente teve que fazer uma busca muito grande para encontrar novos métodos de produção de matéria, né? E aí que a gente entra. Hoje a gente tem 3 patentes em parceria com a universidade. Demais. Uma delas, inclusive, já foi licenciada. Então, a gente tem direito de comercializar esse produto, né? Esses produtos dessa patente. E a partir do momento que a gente tiver faturamento acima de X milhões, a gente começa a pagar royalties para a universidade. Uau, cara. Peraí que eu vou botar palmas aqui. Palmas, porque merece. Acho que esse é um caminho que não é fácil, né? Porque eu imagino... A gente tá falando aí de competências e habilidades que vocês tiveram que aprender, e às vezes é nesse caminhar complicado aí, mas ao mesmo tempo que vocês agora têm material proprietário, tecnologia nossa... Que maravilha. E só um detalhe, Lucas, a gente perdeu, né, em 2022, a gente perdeu esse primeiro edital de R$80 mil, mas hoje, de 2022 a 2025, a gente já captou mais de R$1 milhão. Uau, palmas de novo! E agora bem classificadas tributariamente para não dar problema. Exatamente. Hoje, contabilidade, financeiro, todo mundo muito bem arrumado na empresa. Mas isso é uma coisa legal para quem tá ouvindo a gente, é que às vezes a gente tem uma boa ideia, a gente tem um produto que a gente tem uma clareza de que ele vai impactar, mas a gente também precisa ou de parceiros ou de um know-how que nos ajude a como estruturar isso, né? E acho que isso é fundamental também. Uma das coisas que aconteceu com a gente foi a gente começar exatamente a participar desses programas de aceleração. O primeiro programa de aceleração que a gente participou foi o Inovativa Brasil, que é um programa nacional. E depois a gente vai para exatamente um da Rede Mais, que foi no Parque Tecnológico. A gente incubou no Parque Tecnológico, que é um equipamento público, né? E quem fazia a aceleração era exatamente a Rede Mais junto com o Sebrae. Então aí a gente está falando de... Você vê que a gente tem várias instituições envolvidas. Tem o Poder Público, tem o Sistema S, a gente tem a Rede Mais como instituição privada, favorecendo exatamente o impulsionamento dessas novas ideias e novas empresas, né? Essas startups. E aí, a partir da incubação no Parque Tecnológico, é que a gente começa a, de fato, se entender, né? A gente melhora a comunicação, a gente aprende a escrever edital, a gente tem um apoio para participação de eventos, né? Onde a gente faz esse tipo de conexões, de contatos com pessoas e com problemas da sociedade. Então, a gente produzia já ingredientes para cosmético, e quando a gente vai para o agro, foi exatamente a partir de uma demanda do agro, a partir de uma conexão com a FAEB, que perguntou se a gente tinha soluções para o agro. Então é por isso que eu falo que é muito importante você estar nesses eventos, você estar nesses locais, porque você conhece pessoas que vão te levar a outros caminhos, né? E aí você pode, de repente, se você estiver atenta,
ver uma dor, encontrar alguém que pode fazer essa articulação. Exato. Que legal, que legal. E agora, me conte como é que vocês são hoje, estruturalmente. São quantas pessoas? Como é que tá o funcionamento lá da Puma? Bacana. Até ano passado éramos só 2 pessoas, eu e minha sócia. Sim. Então é aquela coisa de startup, de todo mundo fazia tudo. E aí esse ano a gente conseguiu, a partir de captação, né, pagar bolsistas. Então hoje a gente tem um time de 11 pessoas. Que massa. E aí tem financeiro, tem marketing, tem pessoas do agro, né, que fazem os testes em campo. A gente tem estagiários que estão dentro da universidade, fazem a parte de iniciação científica, desenvolvimento. A gente tem produção, né, e desenvolvimento dentro da Puma mesmo, da fábrica. Então, captação de recursos também para outros editais. A gente tem um time hoje bem completo, assim. Falta comercial e jurídico que a gente vai entrar agora em 2026 com essa área. Mas hoje somos 11. E vem cá, a parte de... além dos editais, vocês têm investidor? Como é que é? A gente não abriu ainda para investidor. A gente vai provavelmente fazer isso agora, em 2026. Porque como a gente vai crescer, né? A gente montou uma planta piloto e agora a gente precisa ampliar para atender esse mercado agro. E aí a gente vai provavelmente fazer essa captação de recurso tanto via empréstimo, né? Eu brinco que agora sim a gente vai virar empresária porque a gente vai se endividar, todo empresário tem dívidas. É verdade. Então a gente vai para o banco pegar empréstimo e também para investidor. Então a gente vai abrir. Até então foi só bootstrap, né? Love money, a gente aportando ali dinheiro no negócio e captação de recursos. E me fala um pouquinho... E dinheiro de cliente, tá? Ah, sim, então. Como a gente já fatura. Então, me fala um pouquinho aí do faturamento de cliente. A gente começa faturando no final do ano passado. Quando a gente fala de Deep Tech, a gente está falando de produtos novos, né, de desenvolvimento dentro da universidade, é mais difícil. Normalmente o faturamento ele demora ali uns 5 anos para acontecer. Porque tem uma barreira de conhecimento da... Tem algumas barreiras. Uma delas é de entrada do produto no mercado e regularização. Tá. Então, os testes que precisam ser feitos para colocar um produto no mercado, para que ele seja seguro, eles são mais demorados, né? Entendi. Não é como colocar um aplicativo para funcionar na mão de alguém, se não deu certo, foi só um bug, não travou ali. Sim. Não é assim, né? Sim. Então, a gente está falando de um produto que vai para sua pele. Então, eu tenho que garantir que ele não vai te causar nenhuma alergia, que ele não vai... Né, se é uma mulher que está usando, que está grávida, pode ter algum risco para o feto, tem algum risco para visão, mucosa, então, assim, pode ser ingerido. Então, os testes de segurança, eles são mais demorados, né? Então, para colocar um produto desse no mercado, ele demora. E aí a gente tem as aprovações. Pode ser tanto o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, quanto o Anvisa. E também isso demora tempo. A gente precisa pagar empresas. Não adianta fazer os testes. Por exemplo, nossos testes de toxicidade foram feitos na Fiocruz. Sim. Mas eles não servem para a Anvisa. Para a Anvisa reconhecer os testes, eles têm que ser feitos em laboratórios cadastrados na Anvisa. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que pagar para isso ser feito. Nossa, deve custar pra caramba essa fase aí, né? Exato. Então a gente captou 1 milhão, mas ninguém tá rico aqui ainda não. É muito investimento. Imagino. Não tenho dúvida disso. É muito investimento. E aí... Então, assim, a gente começou a faturar como consultoria. Então, entendi. Como a gente tem, né, 2 doutoras, eu doutora na área de recursos genéticos vegetais e a Axa, minha sócia, ela é doutora em biotecnologia, farmacêuticas, a gente começou a faturar, né, como consultoria. A gente faz inovação aberta, então a gente presta serviço para grandes indústrias. Que massa. Então, grandes indústrias que querem desenvolver produtos, que querem, né, colocar novos produtos no mercado, eles contratam a gente. E esse ano a gente começa a vender produto. Então, a gente começou a vender esses produtos para cosméticos. A gente tem um site, né, onde a gente vende os produtos. Uma das coisas que a gente tinha em mente é que, normalmente, indústrias, elas só vendem para outras indústrias. Ou para distribuidoras. E a gente falou, não, a gente quer atender as pequenos produtores de cosmético, que a gente consiga vender direto para essas pessoas. Então, a gente faz esse movimento também, de ter uma plataforma de compra, né, um e-commerce para que elas possam comprar diretamente do site, porque não tem nada que impeça isso. É muito mais trabalho, porque a logística... Volume, né? Exato, a logística é como se a gente fosse um B2C, a gente está vendendo direto para aquele consumidor. Mas é um B2B, né, porque ela ainda vai formular aquele cosmético para vender. Então, a gente queria muito isso, de atender também essas, normalmente, mulheres, né, que produzem cosméticos de forma artesanal. Que legal. E uma coisa que eu fiquei curioso também é com essa curva que você trouxe de patentear e hoje vocês terem o produto patenteado. É o produto patenteado ou o processo patenteado? Como é o fluxo disso? Então, são as duas coisas. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade que a gente não pode patentear, por exemplo, plantas, extratos, né? Mas a gente pode patentear o processo de extração, desde que ele seja inovador,
e o uso do produto. Então, por exemplo, o medicamento fitoterápico, que é 100% brasileiro, que é o primeiro, foi o Acheflan, que é um anti-inflamatório tópico para pancada, enfim. E ele foi a partir de uma planta chamada erva balearia, que é a Cordia verbenácea. E o que foi desenvolvido? Eles utilizam o óleo essencial. Então, em teoria, você fala, mas não pode utilizar, eu não posso patentear o óleo. Pode, porque você pode patentear o uso do óleo essencial como anti-inflamatório. Então, eles patentearam esse uso, né, do óleo essencial, porque foram anos de pesquisa, eles provaram que isso não existia a descrição disso e conseguiram patentear. Então, provaram que era inovador, foi patenteado, e aí eles podem utilizar durante X tempo, 20 anos normalmente, aquele produto como anti-inflamatório. E aí tem todos os trâmites e toda a parte de regulação. Então, no nosso caso, a gente tem as duas coisas. Tanto o processo de obtenção, que é o processo de extração, né, quanto o uso para. Então, uso para como antioxidante, uso como fotoprotetor, uso como... E qual é o produto? Pode falar ou tem alguma proteção? Né? Não, é público. Quando a última vez que você deposita uma patente, ela se torna pública. A gente tem 3 processos, assim, que são nossos carros-chefes. Um deles é, como eu falei, a fermentação, que é inclusive de onde vem o nome Puba. O outro deles é um processo chamado supramolecular, que é um processo de extração, de formação de nanopartículas, de extração e formação de nanopartículas com baixa energia. E o outro é um processo de formação de carbon quantum dots, que é... Rapaz, parou aqui, que eu sinto ao mesmo tempo 2 sentimentos agora. Um de profunda ignorância e o outro de pleno encantamento. Porque eu não entendi nada, mas eu achei incrível, pô. Você perguntou? Não, mas continue, que eu tô adorando, vá. Você perguntou? Não, botou nanopartículas, eu já... Viajei aqui, mas digo o último, desculpa te interromper. Não, imagina, os carbon quantum dots, você já ouviu falar de computação quântica, né? De quantum. Sim. Então, é o quantum. Quantum é quando algo é menor que 10 nanômetros. Então, é muito pequeno. Quando a gente fala de nano já é abaixo de 200 nanômetros. Então, quantum ele é abaixo de 10 nanômetros. É, inclusive, difícil de medir em alguns equipamentos. Sim. Então, a gente faz essas nanopartículas e eles são super estáveis, eles têm atividade, eles têm baixa toxicidade. E a gente faz isso a partir de matéria-prima vegetal. Então, a gente utiliza plantas para a formação disso e aí tem diferentes usos. E aí, por diferentes espécies, né? Então, esse método aí, se qualquer pessoa usar, ele é um método patenteado por vocês. Isso, com essas espécies, se usar com essas espécies para essas finalidades, ele é patenteado. Rapaz, que orgulho, meu Deus. É isso, gente. É sobre isso. A gente tem uma evasão tão grande de talentos no nosso país. Eu fico tão feliz de ver isso se refletir numa possibilidade de perspectiva, porque acho que é do infinito além vocês. Exato. Cara, que massa. E fala um pouquinho dessa relação com a universidade, comunidade, o quanto vocês podem inspirar outros pesquisadores que talvez tenham esse potencial aí. É muito interessante isso, porque a gente brinca que a gente abriu o caminho, né? A gente capinou. É verdade. No nível que não existia acordo de cooperação nunca feito com uma startup. Então, o primeiro acordo de cooperação com uma startup foi com a gente. A primeira patente em titularidade com uma startup foi com a gente. A primeira transferência de tecnologia foi com a gente. Então, a gente literalmente abriu, porque agora os próximos que vierem já sabem fazer. A primeira startup do laboratório foi a Puba. E hoje a gente tem 5 startups só no nosso laboratório, fora na universidade. Então, assim, a gente já rodou... Eu falo a gente porque eu, inclusive, fui do núcleo de inovação da universidade, né? Fui bolsista de lá durante algum tempo e sou apaixonada pela Universidade Estadual. Eu acho que, assim, é um lugar super inovador, onde acolhe, de fato, novos projetos, o desenvolvimento de novas empresas, né? Faz com que a gente pense além da pesquisa, né? Pense em mercado. Então, uma das primeiras disciplinas que eu fiz de empreendedorismo foi lá em 2018, se não me engano, e foi exatamente com esse foco de empreendedorismo para transformar pesquisa em mercado. E a gente vê isso cada vez mais presente na universidade, vê esse incentivo. Então, quem quer participar, já rodaram 2 programas de aceleração que foram feitos pela universidade, né? E aí eu falo, feitos pela universidade, a universidade foi executora, mas foi em parceria com todo o ecossistema
de feira e abrangendo, né, outros locais. Então a gente convida pessoas, mentores, avaliadores, tanto de Feira de Santana quanto de Salvador, para ajudar nesse crescimento, né? A gente está falando de universidade, então lá ninguém está recebendo nada para além disso, mas sim a formação de novas pessoas. E a gente gosta de falar que a gente está formando CPF. Então, por mais que aquele projeto não dê certo, aquela ideia não dê certo, mas você formou uma pessoa empreendedora. E com certeza ela vai ser diferente. Ela vai olhar, ainda que ela vá para uma empresa, né? Quando a gente brinca que ela seja uma CLT, ela vai olhar para o problema, ela vai ser um ser humano que consegue resolver problemas e que consegue fazer muito mais pela sociedade, né? Que demais. Eu costumo fazer uma parábola que inspirar é convidar ao movimento. E eu acho que a história da Puba, a sua história, essa história que você contou aqui, sem dúvida, ela precisa ser contada e conhecida para inspirar o movimento e mostrar que é possível, porque nessa trilha muitos desistem, muitos vão talvez ver mais as dificuldades, porque já são muitas. Acho que você deve ter narrado 10% aqui. Com certeza. Então, assim, eu acho que parabéns, que a gente possa inspirar mais pesquisadores como você a fazer pesquisa aplicada, a fazer não só tornar isso um negócio, mas a avançar, né? A gente precisa tanto e que a gente consiga reter. Eu espero que seja para o mundo, mas que o mundo conheça a sua história. Obrigada pela oportunidade e foi ótimo. Eu quero que você fale com eles ali, ó. Manda uma mensagem para eles ali agora, como eles podem se conectar com você, com a Puba. Vamos lá. Fala aí. Então, a gente tá nas redes sociais, né? Puba BR no Instagram, Puba também no LinkedIn. Eu sou Tharis Maria em qualquer lugar, né? O bom de ter nome diferente é esse, mas também o ruim é que qualquer coisa que você fizer, Tharis só tem uma. E qualquer coisa estou à disposição. Eu sou essa pessoa, né, que gosta de motivar e incentivar não só cientistas, mas pessoas a empreender, a resolver problemas e a ser cada vez melhor para a sociedade. É isso aí, minha gente, ó. De Feira de Santana para o mundo, a Puba, cujo nome tem origem no Tupi-Guarani. Eu quero que vocês saibam que eu saio daqui muito inspirado e eu quero que você, que se sente conectado com essa história, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque essas histórias precisam ser conhecidas. Muito obrigado a você que acompanha o nosso ImpulsoCast. Não tenho palavras para dizer, o ImpulsoCast continua, mas que vocês possam espalhar para o mundo a vontade de construir um ecossistema que transforme vidas, tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu, tchau! Cara, que orgulho, viu?